Obrigado. Eu queria compartilhar com vocês um pouco da nossa história e mesmo gostei muito quando o pastor leu o capítulo 37 do Salmo, que eu gostaria de poder ler de novo esse versículo que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Simplesmente, queridos, eu queria compartilhar com vocês um pouco da nossa história, daquilo que nós passamos em todos esses anos. Uma das coisas que eu pedi a possibilidade de poder compartilhar com vocês, gostaria de mostrar um pouco da nossa história, de como nós iniciamos o nosso trabalho. Quando nós saímos de aqui, aquilo que Deus colocou no nosso coração é que nós tínhamos que ir para trazer fruto na igreja. E hoje de manhã eu estava orando com minha esposa, ela está na Espanha, e eu dizia, lembro muito bem que 17 anos atrás, quando eu ainda estava na Argentina, orava ao Senhor dessa maneira: Senhor, se eu vou honrar o teu nome e a igreja que está confiando em mim, eu quero ir na obra missionária. Mas se não vai acontecer isso, não permita que eu vou para a obra missionária. Meu desejo foi, sempre, queridos, poder agradar a Deus. Além das situações que se apresentam, de quantas pessoas chegam, das curas que Deus faz, de todas essas coisas. O mais importante, olha só, quando nós saímos desde aqui de Brasília, no ano de 2005, gostaria de mostrar um pouco como foi a evolução do nosso trabalho. É possível? Não estou conseguindo ver os slides. Aí está, ok. Olha só, 2005, aí está a minha família, minha esposa, meus 3 filhos. Daniel, sou eu, Susana, Lucas, Samuel e Alejandro. A outra fotografia, 2016, chega na nossa família Thaís, esposa de Alejandro, 2014. 2015, Lucas casa com Almendra. 2016, Samuel com Evelyn. Thaís é brasileira, Evelyn é chilena e Almendra é argentina. Mais missionário impossível. Sim? No ano de 2018, Deus colocou a fruta, sim? O Miqueias. Ele tem 3 anos e meio e claramente, queridos, aí é a nossa família que está. E esse é o trabalho que nós começamos. Espera um momento aí. Ok. O primeiro lugar onde nós chegamos foi no meio da Itália, 2007. Desde 2005 até 2007. Nós estivemos trabalhando aí. Fundamos a nossa primeira igreja lá. Vocês veem na esquerda, lá em cima, um grupo de pessoas, algumas pessoas da igreja Novo Dia, de pastor Sóstenes, quem foi que nos enviou. Nós trabalhamos aí por 2 anos, fomos especificamente para uma cidade muito pequena, por questão daquilo que os livros de missões sempre aconselham para os missionários. Você vai, e os primeiros 2 anos você tem que conhecer a cultura. E uma vez que você conhece a cultura, então é o momento de começar o trabalho. Pois bem, 20 dias depois que nós chegamos lá, conhecemos 6, 7 pessoas e começamos o trabalho. Antes de um mês de nós chegar, já tínhamos alguns contatos e Deus fez assim. Em contrário com aquilo que dizem os livros, mas essa foi a nossa realidade. Aí nós estamos deixando o trabalho nessa cidade porque nós queríamos ir para uma cidade maior. Estávamos pensando em Florença, pensando em Bolonha, Milão, Torino, algumas das cidades mais importantes do norte da Itália, que era o lugar que Deus tinha falado conosco. Aí nós estamos deixando para um casal a igreja em Asciano. Embaixo vocês veem uma reunião de família e chegamos na metade de 2007 a Monza, na Itália. É uma cidade que tem 120 mil pessoas e que aí
é muito famosa como cidade, porque aí chega a Fórmula 1. No mês de setembro, Monza passa de ter 120 mil pessoas a mais de 2 milhões nesse fim de semana. É uma loucura mesmo. Temos muitas dificuldades na cidade, isso só esse final de semana. Mas aí começamos um trabalho. Uma das coisas que nós fizemos foi aproveitar todas as possibilidades. Você vê aí, temos um matrimônio, fizemos uma evangelização no meio de uma praça na Itália. Aí você tem um quadrado assim no qual você pode caminhar para evangelizar, você pode chegar até aqui, não pode sair daí. Se você faz assim e a polícia te vê, você tem que pagar uma multa. Você tem que ficar dentro desse quadrado. Sim? E aí, somente aí você pode evangelizar assim para as pessoas. As leis são assim. Sim? E uma coisa interessante que nós fizemos, graças a Deus, começamos, como dizia Omar, batizando no mês de abril de 2008, 8 pessoas e outras pessoas foram agregadas na igreja como membros. Nos esforçamos não somente por evangelizar, mas fundamentalmente por discipular a cada um deles. Temos trabalho com mulheres, trabalho com crianças, trabalho com jovens, trabalho com homens. Por quê? Porque cremos que a igreja tem que ter atividades para todo tipo de pessoas. Temos vigília de oração, temos estudo da Bíblia, muita coisa fazemos também. E isso que você está vendo aí, a formação de líderes, é aquilo que permitiu que nós hoje pudéssemos trabalhar também na Espanha. Simplesmente porque agora eu estou indo a cada 2 meses, 2 meses e meio, vou 10 dias lá para compartilhar tempo com a igreja, com os líderes. E são os líderes que nós formamos, aqueles que estão levando a igreja para frente. São eles que hoje estão levando a igreja para frente. Eu falei para eles, eu estou aqui para ajudar vocês, mas a igreja vai na frente por vocês, não por mim. Eles estão levando para frente a vida da igreja. Eles são, esse é o grupo de trabalho, equipe de trabalho que temos na igreja em Monza. Pessoas, Samuel e Evelyn, meu filho e a sua esposa, Celeste e Pablo é um casal de Argentina, eles têm 3 anos na Itália, já vocês vão ouvir falar deles. Victor é um irmão da Colômbia, ele esteve conosco em 2010, 2011, depois foi para o Equador, morou lá 7 anos, voltou de lá como pastor. Mas quando ele voltou, ele disse, pastor, eu quero ficar perto de você. Pronto. Domingo passado foi ele que pregou na igreja lá em Monza. Fábio e Flor, ele é italiano, ela é do Peru. Os dois se converteram conosco. Eu casei ele e eu ordenei ele como anciãos da igreja. Então, queridos, eles são os responsáveis da igreja em Monza. Olha só o que falava o pastor Omar. Nós fazemos distribuição de alimentos, roupas para pessoas necessitadas e refugiados. Agora o mundo todo fala de refugiados que vêm da Ucrânia. Mas nós na Europa recebemos refugiados todos os dias da África e de alguns lugares do Oriente Médio. Estão chegando todos os dias pessoas que precisam comida, medicina e roupas. E a igreja está ajudando, vê aí. Nós damos de comer, ajudamos as pessoas. Parece incrível que isso esteja acontecendo na Europa, mas todos os dias chegam por centenas de pessoas de países fugindo da guerra, fugindo da fome. Fizemos num local, como falou o pastor Omar, arrumamos um lugar para que eu, quando vou para a Itália, moro diretamente no local da igreja. Arrumamos uma cozinha também para preparar comida para pessoas que precisam. Aí você vê artigo do jornal dentro da cidade sobre o trabalho da igreja, como nós ajudamos no momento do terremoto,
o lugar aí onde diz, el Capannone diventa luogo de culto, quer dizer, o local da igreja foi reconhecido pelo Estado italiano como lugar de culto, dentro da região Lombardia. Sabe quantos locais de culto são reconhecidos pelo Estado na região Lombardia? 5. 5. Dentro de todo aquilo que é a Lombardia. Na região de Milão. 5. Um deles é a igreja de Monza. Mas sabe qual foi o versículo que eu sempre utilizei para chegar até aí? Eu falava, orava e dizia, Senhor, eu quero a unção da viúva. Eu vou uma vez, 2, 3, 5, 24, 81 vezes, até que eles ou me jogam fora, ou eles me dão o que eu estou pedindo. Eles me veíam chegar e diziam, outra vez esse aqui. Mas, às vezes funciona assim, particularmente na Itália. Sim? Tivemos também a graça de Deus de promover as missões. Na Argentina, em Bélgica, Portugal, Itália, em outras congregações, também na Suíça. Aí temos um grupo de pastores que me invitou para compartilhar com eles em Bruxelas. Apoiamos igrejas que estavam com problemas. Hoje, graças a Deus, essa igreja da Irmãos das Islas Maurícios, aí em Milão, eles continuam com a obra. Participamos de um ensino em um seminário teológico em Milano. Depois também fazemos parte da Conferência Evangélica Nacional. São umas 80 igrejas, mais ou menos. Aí estamos em uma entrevista com o prefeito de Milão. E desde o ano passado, Deus me deu o honor de poder ser o vice-presidente dessa associação de igrejas. Como eu cheguei, sendo estrangeiro, a ser vice-presidente, sou Deus na causa. Sou Deus na causa. Mas são as coisas que, como disse o Salmo aqui, cada vez que nós colocamos a situação nas mãos do Senhor, Ele vai abrindo portas. E portas, e portas, e mais portas. 2016, começamos o trabalho numa cidade que se chama Caleta de Vélez, em Espanha, desde fins de 2016. Aí estamos recebendo essa igreja, encomendado pelos pastores fundadores dessa igreja, e desde abril de 2018 fomos trasladados para a igreja em Fuengirola, Mijas, a igreja onde estamos agora. Aí também, entre outras coisas, mandamos ajuda para a Venezuela. Também temos, graças a Deus, nessa igreja, hoje, 7 casas de estudo bíblico na Europa. Não é normal. Na Itália ainda não conseguimos fazê-lo. Tentamos muitas vezes, não conseguimos, estamos aí. Mas, graças a Deus, também temos distribuição de alimentos, escola dominical. Sei que são coisas aqui normais. Na Europa não. Na Europa não é muito fácil. E desde o ano passado Deus nos deu a possibilidade de fazer essas atividades através de Zoom, com um seminário teológico com pessoas de diferentes países. Desde 2019, e eu peço a vocês que estejam orando, Deus colocou no meu coração de fazer esse projeto missionário AEI. Eu gostaria de poder dizer que o projeto missionário é ABEI, incluir também aí o Brasil. Nosso desejo é poder ajudar os obreiros, só obreiros que desejam entrar na Europa, que têm possibilidades de fazer documentação, ajudar a eles. Nós já levamos 3 famílias, obreiros que agora estão servindo na igreja lá, e nosso desejo é que eles comecem um trabalho na cidade onde eles moram, para que na Europa haja mais igrejas. E graças a Deus por essa possibilidade que nós estamos trabalhando já há mais de 3 anos. Sim? Queridos, eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco da nossa história e claramente o que a palavra de Deus nos ensina. E como foi dito aqui, através do irmão que ele leu, quando
Pode colocar, por favor, o outro PowerPoint? Obrigado. Uma das coisas que acontecem na vida de todas as pessoas, queridos, é que as lutas nunca faltam. Muitas vezes temos a ideia que, uma vez que nós chegamos a Jesus, as coisas mudam e nós não temos tantas dificuldades como tem os outros. E isso é um pouco de verdade e um pouco de mentira. Porque nós temos, às vezes, muitas mais dificuldades que aqueles que não conhecem o Evangelho. Muito mais. E pela graça de Deus, nós podemos evitar muitos dos dores de aqueles que não conhecem o Evangelho. Eu quisera compartilhar com vocês um pouco. A nossa história tem, como foi falado desde o início, a nossa história tem muitos momentos lindos, tem outros momentos não tão lindos, tem momentos ruins, e outros, sinceramente, irmãos, que eu sempre lembro de um versículo onde Davi diz: eu enchi a minha cama com lágrimas. Você não tem ideia, às vezes, que eu só chorei com Deus. Foram muitas vezes. Muitas vezes. A saúde da minha esposa foi muito complicado para nós. Muito, muito complicado. Mas eu aprendi uma coisa nesse tempo e é aquilo que eu quero compartilhar com vocês. E é que isso aí. Que você tem que se concentrar bem na vontade de Deus. Porque algumas vezes as dificuldades abrem portas inimagináveis. Lembre-se desse conceito, por favor. Algumas vezes as dificuldades abrem portas que você não poderia nem imaginar. E na verdade o que eu gostaria, somente antes de começar, é pedir ao Senhor que Ele possa falar com vocês, porque a minha capacidade tem um limite, chega até aí, até esse lugar. Mas quando o Espírito Santo vem, a palavra entra e a palavra permanece. Vamos orar por isso. Meu Pai, meu Senhor, muito obrigado, Pai, muito obrigado por essa oportunidade que nós temos de lembrar aquilo que você tem feito conosco. Senhor, muito obrigado por aquilo que podemos pensar nas portas que o Senhor vai estar abrindo na frente para cada um de nós. E eu te peço, em nome de Jesus, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa dar a cada um de nós o testemunho da verdade que vai ser mostrada da Tua palavra. Oramos agradecidos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Uma das coisas que queria compartilhar com vocês é mesmo pensar nessa frase que você vai ver aí. Podemos ler Filipenses como o apóstolo Paulo diz uma coisa muito interessante. Eu quero que saibais que as coisas que aconteceram têm contribuído para o progresso do Evangelho. E esse é um princípio espiritual que todo crente tem que lembrar. Todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades, todas as nossas lutas, quando nós levamos ela na presença de Deus, contribuem para a glória de Deus. A dificuldade no reino de Deus torna-se oportunidade. Para nós, é muito fácil recordar, por exemplo, quando o povo de Israel estava por passar o Mar Vermelho. E para nós gostamos muito de cantar, lembrar aquela situação. Mas até que o mar se abriu
e eles conseguiram passar do outro lado, não era lindo, não. Era uma dificuldade que virou oportunidade. Por quê? Porque Deus participou. Como você acredita que estavam as irmãs de Lázaro depois que ele morreu? Contentas? Alegres? Não. Eles choravam, eles estavam muito tristes. Mas Jesus apareceu e aquilo que parecia uma tragédia virou um milagre enorme do qual ainda hoje as pessoas falam. Por quê? Porque sempre, querido, em todo momento, quando Deus aparece na história, as dificuldades tornam-se oportunidades para a glória de Deus. Sempre. A nossa vida pode ser na mesma maneira, na nossa vida. Nós temos que acreditar, nós temos que não deixar absolutamente passar a oportunidade quando temos uma luta. Olha só. Veja isso aqui, ok. E numa forma contínua e progressiva, Deus vai revelando os planos que Ele tem. Eu lembro muito bem, falei dias atrás para o pastor Omar, aquilo que Deus me mostrou em uma conferência missionária em Portugal. Eu estava num hotel, e aquilo que ele falou, não vou explicar de novo. Muitas vezes, quando nós caminhamos com o Senhor, tem momentos de dor, momentos de tristeza, momento que você não sabe o que fazer. Então, não faça nada. Só espere em Deus. Agora, quando Ele fala, é momento de nós caminhar. Caminhar para aonde Ele está nos dirigindo. Uma coisa importante, queridos, lembro claramente quando nós pensamos, não sei se algum de vocês tem capacidade para a fotografia, sim? Mas normalmente quando você tem uma boa câmera, você tem que focar aonde? Perto, longe, todo completo. E eu acho que a vontade de Deus é assim. Como uma fotografia, você tem que saber o que você tem que fazer hoje, como diz a Bíblia. Palavra, diz assim, a palavra é, o que coisa é? A meus pés. Aqui a meus pés. Mas também me serve para saber aonde eu tenho que chegar. Então, o que eu tenho que fazer é saber onde estou hoje e aonde eu tenho que chegar. Eu traço uma linha e daqui eu somente posso andar para lá. Não para lá, não para lá, não. Direto daqui para lá. Aonde Deus me mostrar. E Ele vai alimentando com a palavra, em momentos de oração, palavras proféticas que vocês podem receber, irmãos que têm dons proféticos. Mas é claro que a primeira coisa que você precisa é ter convicção interna. Você tem que ter uma convicção, porque claramente eu gostaria de ler Hebreus capítulo 5. Muitas vezes, seguramente se eu pergunto, quantos de vocês querem conhecer a vontade de Deus para a sua vida? Eu acho que a grande maioria de vocês diria, eu quero. Mas uma coisa, queridos, que nós temos que entender, é que a vontade de Deus é manifestada para ser obedecida. Deus não vai dar-te uma opinião, Deus vai te dar uma ordem, não uma opinião. Deus fala para ser obedecido. E olha só, Hebreus capítulo 5, versículo 14, diz assim, o mantimento sólido é para os perfeitos, os maduros, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Se você não é uma pessoa obediente à palavra de Deus, então não vale a pena que você pergunte a Deus qual é a sua vontade. Primeiro você tem que ser obediente.
Então aí você diz, ok, agora sim, eu tenho as condições que a Bíblia diz que eu preciso para receber ordens de Deus. Porque quando Deus fala, Ele chama para ser obedecido. Eu lembro muito bem, no ano de 2008, tínhamos um ano que chegamos em Monza, e naquele momento eu estava por começar um jogo de futebol com meus filhos, e caminhando assim eu caí, quebrei o braço aqui, levaram a mim para o hospital, eu estive mais ou menos umas 15 horas que minha cabeça não funcionava, não lembro de nada, e depois de uma semana de hospital, os médicos falaram para mim, você teve um episódio epiléptico. Porém, você não pode mais dirigir o carro, não pode mais subir as escadas. Daqui na frente você vai ter que viver como uma pessoa idosa. No outro dia, a minha esposa, ela diz até hoje, foi para mim como se um ônibus, um autobus, passasse por acima dela. Ela começou com muitas dores no corpo, ela começou com uma rigidez nos músculos, ela começou a não poder dormir de noite por causa das dores, um cansaço crônico que dura até hoje. Imagina, nós tínhamos um ano de começar a igreja em Monza, e aconteceu uma situação assim. Ela, com menos de 45 anos, era literalmente uma pessoa anciã. Eu devia ajudar ela para chegar até o banheiro, com menos de 45 anos. Ela não estava doente quando nós saímos da Argentina. Ela ficou doente na Itália. E eu lembro muito bem que ela, por quase 3 anos, não conseguia assistir nas reuniões da igreja. Minha esposa. Ela, para poder se colocar de pé de uma cadeira, precisava ser ajudada. Ela, para pegar um banho, eu tinha que acompanhar ela, colocar embaixo da chuva e banhá-la como se ela fosse uma anciã, com menos de 45 anos. Eu recebi muitos irmãos lá que me perguntavam, como é que você ora para as pessoas doentes e sua esposa continua doente? Também vieram alguns que diziam, é que você tem que declarar e proclamar que ela está curada. E nós declaramos e proclamamos que Jesus é o Senhor. Aleluia. E Ele pode curar ou não, mas Ele é o Senhor. E eu até hoje continuo orando por ela. Mas não sou eu quem vai decidir isso aí, não. Eu sou simplesmente um intermediário por ela. Eu oro por ela. Eu sei que muitas pessoas oram por ela. Mas, claramente, eu lembro bem, 2011, 2012, ela passava muitas horas sozinha, na cama, chorando por causa das dores. Os médicos falaram para nós, o único que nós podemos fazer por ela é aumentar a doses dos analgésicos, até o momento de chegar à morfina. E depois você já sabe o que acontece. Eu lembro que uma vez ela me chamou e me disse, eu estou me sentindo como Sara, no momento que Abraão falou para ela que teria um filho. Eu não entendi, mas ela disse, eu estou me perguntando, será que alguma vez eu terei essa sensação tão bonita, diz, esse deleite que Sara diz, e ela riu,
Porque diz, eu não posso ter deleite, eu sou uma velha. E ela diz, o meu deleite é servir a meu Senhor. E se eu não posso servi-lo, para que eu quero viver? Não tem sentido a minha vida. Você pode imaginar como eu me sentia? Lembro uma vez, sábado à noite, ela estava chorando no nosso quarto. Então eu ouvi ela e como vi que ela estava chorando, fui a dormir no salão da casa. Estando lá, obviamente, o que eu fiz? Ofereci a minha adoração a Deus com lágrimas. Eu chorei com Deus. Pronto. Não tinha forças nem para orar, mas chorei e chorei muito. No outro dia, eu chego na igreja e vem um irmão e diz para mim, pastor, como que você faz para estar sempre tão bem? Eu olhei para ela e digo, quem falou para você que eu estou bem? Disse, mas parece. Ah, parece. Mas eu estou sofrendo muito mesmo por causa da minha esposa. Eu pedi 2 vezes para o Senhor levar ela, 2 vezes. E graças a Deus que Ele não responde às nossas orações. Sim, é verdade. Mas claramente, queridos, digo isso por quê? Porque quando a situação se torna difícil, complicada, é momento de buscar mais a Deus, orar mais, estar mais atento, ter os olhos fixos em Jesus, esperar, por quê? Porque claramente essa dificuldade pode ser uma oportunidade. Eu lembro como essa progressividade que Deus foi mostrando. Lembro que no ano de 2002 eu fiz um trabalho para apresentar a nossa chamada em umas igrejas na Argentina. E olha só como Jesus, ele fala para os discípulos, dizendo esse conceito que eu estou dando. João 16:12. Ainda tenho muito para vos dizer, mas vos não podeis suportar agora. Imagina que Deus te diz o que você vai fazer daqui a 5 anos. Você não vai poder suportar. Você vai morrer de ansiedade a semana que vem. Claro. Mas quando Deus fala, é para que você coloque na frente aquilo que é a vontade de Deus. Não tem nenhuma coisa no mundo melhor que ouvir e fazer a palavra de Deus. Não tem outra coisa melhor. E uma das coisas interessantes, eu encontrei, no momento que minha esposa, ela estava muito mal, fomos desde 2008 até 2013, 5 anos, passamos por todos os médicos que vocês podem pensar. Só faltou um veterinário, de verdade. Mas todos davam um diagnóstico diferente, todos. E ela, a cada vez pior, cada vez mais analgésicos para ela, e claramente crescia em mim muita dúvida enquanto à questão ministerial. Os médicos falavam para ela que deveria ela estar em um lugar mais seco, mais cálido e menos contaminado. E isso tem para nós uma história muito bonita que eu quero compartilhar, que no momento que eu fui, 2002, nós preparamos esse folheto aí, e como você vê, eu fiz uma viagem para explorar na Europa, e fui na Itália e na Espanha. Eu passei 15 dias na Espanha e depois 15 dias na Itália. A minha ideia era ouvir aquilo que o Senhor queria para nós. Aonde que nós temos que ir, Senhor? Na Itália ou na Espanha? Ok, fui lá, passei 15 dias. Na Espanha, Deus não falou nada para mim. Depois que acontece, vou para a Itália. E estando em Nápoles, eu vou caminhando. E claramente, nesse momento, nós tivemos uma visitação. Literalmente, uma visitação de Deus. Eu estava caminhando pela rua, voltando para casa, onde eu estava, e Deus
começa a falar comigo. E na verdade, querido, que a sensação que eu subi nesse momento foi terrível. E lembro muito claramente, olha só o que aconteceu com Daniel. Quando Deus falou com ele. Muitas vezes você pensa que quando Deus falar, você vai se sentir muito contente, muito feliz. Não. Lembra o que falaram para o apóstolo Paulo, quando ele foi chamado? Eu mostrarei quanto ele terá que sofrer. Mas você vai sofrer mesmo, mentre você está desse lado da glória, você vai sofrer. Seguro que vai sofrer. Mas você vai sofrer com um propósito. O seu sofrimento vai ser para a glória de Deus. Então não é o mesmo que sofrer porque você vai sofrer. Não. Você começa a caminhar e no meio do trato que Deus tem com você, aí passa uma coisa muito, muito interessante. Caminhando pela rua, eu tenho a sensação na Itália que se eu chegava 10 metros mais na frente e virava à direita, aí estava morando minha esposa e meus filhos. Eles estavam na Argentina. E eu digo, oh meu Deus, o que me está acontecendo? A voz na orelha, cada vez mais forte. Deus, o que me está acontecendo? Chega na esquina, vai 10 metros aí, tem a sua família. Eu parei, eu comecei a sudar. Eu digo, esse é um ataque de pânico? Não sei, uma coisa muito, muito ruim. Mas lembrei desse versículo de Daniel. Lembrei que anos antes, um pastor que ele já está com o Senhor, ele falou para nós e diz, querido, quando Deus fala com você, se prepare. Se prepare. Porque você vai ter um encontro com Deus, você não vai sair igual, absolutamente não. Você tem que ter a certeza que a sua vida mudará totalmente. E você não pode receber essa notícia e pensar que vai fazer o mesmo que fez até hoje. Nunca foi assim. Nunca foi assim. Por isso, querido, que eu digo sempre, quando Deus fala, não podemos permanecer como antes, não. É impossível. Quando Deus fala, nós devemos focalizar a vontade de Deus junto com as pessoas que estão involucradas na visão. Lembro quando eu voltei, depois de 15 dias na Espanha, 15 dias na Itália, falei para minha família, queridos, Deus falou comigo, eu voltei muito contente, eu já tinha a palavra de Deus, e minha esposa e meus 3 filhos falam para mim, nós não queremos ir para a Itália, nós queremos ir para a Espanha. E aí, claramente, a minha carne diz, você é o homem da casa. Pega a sua autoridade e fala para eles. E o Espírito Santo diz, não se preocupe. Não se preocupe. E lembro que eu simplesmente disse para minha esposa, para meus filhos, não tem problema, se Deus falou comigo, Ele também vai falar com vocês. Pronto. Durante uma reunião de oração em Nápoles, 2002, eu estava aí com minha esposa, com os irmãos, compartilhando aí, e coloquei uma câmera para gravar no momento da reunião. E os irmãos aí, eles estavam e oravam, falando, dizendo, Deus, Senhor, manda obreiros, Senhor, manda obreiros, Senhor, manda obreiros. Praticamente toda a reunião de oração foi isso. Um dia eu tinha que fazer algumas coisas. Quando eu volto na minha casa, vejo minha mulher chorando, vermelha, cheia de lágrimas, e eu pensei, morreu minha sogra. Claro. Digo, amor, o que acontece? Eu quero ir para a Itália, eu quero também ir para a Itália, Deus falou comigo. Pronto, acabou. Todos aqueles que temos muitos anos de casados, sabemos o que acontece numa família quando a mulher diz, eu quero fazer isso. Pronto.
Já sabe você, se você consegue convencer sua esposa, não se preocupe pelos filhos. Não. É trabalho não do Espírito Santo, trabalho da mãe. As irmãs dizem que não, mas sim, é assim. Então, quando nós fomos já convencidos que Deus nos chamava para ir para a Itália e não para a Espanha, fomos lá, vimos para aqui, estivemos 5 meses aqui em Brasília, mas voltando um pouco ao tempo que minha esposa estava muito doente. Olha só, umas coisas interessantes. Eu quero perguntar para vocês. Lembre-se aquilo que eu falei ontem. Primeiro, se quer conhecer a vontade de Deus, a primeira coisa que você tem que ter é convicção. Se você não tem convicção, não vale a pena seguir o outro passo. A convicção tem que ver com a fé. E claramente o apóstolo Paulo diz que tudo que não vem de fé é pecado. Então você não tem que guiar a sua vida pelas palavras proféticas, não tem que guiar a sua vida só lendo a Bíblia, não tem que guiar a sua vida pelas circunstâncias, você tem que guiar a sua vida por convicções. As outras coisas contribuem, mas você tem que ter convicção, você tem que ter fé que Deus está te mandando aí. Você quer agradar a Deus, então você vai para lá, não porque você tem desejo, não porque você acha que será bom, não, você vai lá porque Deus está te mandando lá, pronto. Então depois vem o irmão Pedrão e diz, eu estava orando por você e Deus me mostrou que você tinha que ir lá. Diz, oh meu Deus, já são 2. Depois disso você pega a palavra de Deus e Deus vai te mostrar muito parecido àquilo que você tem convicção, aquilo que o irmão falou para você. Depois você vai na outra cidade e se vai encontrar com que você encontra uma padaria que tem o nome da cidade que você está orando. E depois, claramente, você tem uma proposta de trabalho para ir para essa cidade. Então, claro, mas você não vai lá pela proposta de trabalho. Você vai lá porque tem uma convicção, porque a palavra falou, porque tem uma palavra profética, e agora chegam as circunstâncias. O último da vida cristã são as circunstâncias. Nós não vivemos pelas circunstâncias, nós vivemos por fé. As convicções são aquelas coisas que nos levam na frente. Eu gostaria assim também, queridos, quando Deus fala, lembra isso aí, fala esperando a nossa obediência. Mas também, quando Deus fala, Ele fala e diz 3 coisas. Diz sim, continua na frente. Diz não, para aí. Ou também diz, aguarda. Ainda não é o tempo. Sabe uma coisa, querido? Pensando naquilo que aconteceu conosco no ano de 2013, quando foi diagnosticado para minha esposa fibromialgia, fadiga crônica, intolerância química múltipla. Os médicos disseram, ela não tem cura. Mas se você pode fazer uma coisa, levar ela para um lugar mais cálido, mais seco e menos contaminado. Na Europa, lugar mais cálido, mais seco e mais contaminado do que o norte da Itália. Sabe onde é? No sul da Espanha. Onde Deus, teoricamente, tinha falado comigo que eu não teria que ir. Você imagina a crise de fé que eu passei? Como eu digo para os irmãos qual é a vitória em Deus, na palavra de Deus, quando teoricamente eu levava 12 anos confundido? Não somente eu, a minha esposa, os meus filhos, a minha igreja, nenhum irmão me falou que Deus ia nos tirar da Itália. Ninguém falou isso para mim. Claramente eu teria dentro de mim muitas dúvidas.
E lembro muito bem, no final de 2013, início de 2014, eu estava estudando a Bíblia, procurando, não lembro o que estava estudando, mas sim uma coisa que eu vi. Encontrei esse folheto que eu mostrei para vocês. Esse folheto de 2002. Nós tínhamos feito esse folheto 12 anos antes. E eu, quando vi o folheto, eu orei. Como Ezequias, não coloquei aí o folheto e disse: meu pai, 12 anos atrás, eu perguntei para o Senhor, eu tenho que pensar na Itália ou na Espanha? E o Senhor falou para mim que era a Itália. E agora resulta que minha esposa vai estar melhor na Espanha. O que aconteceu? Me dê uma explicação. A única coisa que eu precisava era uma palavra de Deus. Pronto. Toda a minha vida dependia de ouvir uma palavra de Deus. E lembro quando eu coloquei assim, o Espírito Santo, ele veio, e de uma maneira, queridos, que eu vou lembrar até o dia que eu morrer. Ele me visitou e disse para mim: meu querido, no ano de 2002, quando você veio pela primeira vez na Europa, você não poderia suportar na sua cabeça que você teria que ministrar em duas nações. Não existia para você a possibilidade de dizer Itália e Espanha. Você perguntou se era Itália ou Espanha. Agora eu quero que você mude esse Itália ou Espanha por Itália e Espanha, os dois países. Na verdade, eu me senti muito mal, porque eu não estava conseguindo levar para frente bem o ministério na Itália. E Deus disse: será possível, Senhor, que você está me pedindo maior esforço quando você sabe que eu não estou conseguindo fazer aqui aquilo que eu quero? Como é possível? E Deus continuou dizendo: agora você tem que pensar nos dois lugares. Senhor, é impossível para mim. Claro, mas não para mim. Não para mim. E olha só, uma das coisas interessantes que eu descobri depois é que essa aí, olha só. Deus fala focando as nossas possibilidades de compreensão. Olha só essas duas fotografias, são iguais? Sim ou não? São iguais. Mas você vê a mesma coisa? Não. E assim com a vontade de Deus. Resulta ser que o lugar aonde Deus estava me mandando era o lugar aonde minha esposa poderia passar uma vida melhor. Deus tinha falado conosco no início da chamada missionária da cidade de Málaga, na Espanha. O que quero dizer com isso, queridos? Quando nós queremos obedecer a Deus, quando nossa preocupação está em fazer a vontade de Deus, não se preocupe, Ele vai abrir as portas que sejam necessárias. Eu lembro claramente quando eu fui na primeira vez, minha esposa foi para a Espanha para ver se ela poderia ter uma qualidade de vida melhor. Ela ficou 3 meses lá, melhorou. Quando ela ficou 3 meses lá, eu fiz vida de namorado com minha esposa, ia 5 dias e voltava para a Itália. Ela melhorou, voltou para a Itália, de novo mal. Voltou outra vez, 6 meses. E ela melhorou. Durante esse tempo eu ia visitar ela 5 dias na semana. E ela ficava sozinha na Espanha. No final de 2015, nós tivemos a confirmação que ela deveria, sim ou sim, morar na Espanha. E aí, como que nós começamos o ministério na Espanha? Ela não podia nem caminhar
praticamente. Eu estava na Itália, como que eu vou começar uma obra com essas condições? Então, visitamos igrejas, até que chegou um momento que conhecemos um pastor, contamos a nossa situação, e ele diz, provavelmente vocês sejam a resposta para nossas orações de 4 anos. Então ele diz, por que não vem um domingo a pregar numa igreja? E depois, se as pessoas aceitam vocês, e vocês querem, vocês podem ficar como pastores da igreja. Simplesmente ir para onde Deus quer e a porta vai se abrir. Hoje, graças a Deus, querido, eu quero terminar simplesmente, olha só. 2008, o ano que nós começamos a situação de prova, foi muito dura, sinceramente. Se você me diz que eu lembro essa situação com alegria, não. A única alegria que eu tenho, desde 2008 e até 2017, 2018, foi não rebelar-me com Deus. É a única alegria. Porque eu sei que muitas coisas que vieram depois só chegaram na nossa vida porque eu e minha esposa nunca quisemos rebelar-nos contra Deus. Nunca. Nós temos uma máxima que encontramos no livro de Jó. Ainda que ele pode me matar, eu quero continuar confiando nele. Pronto. Pronto. Hoje, querido, nós estamos superando a prova. Minha esposa está muito melhor, ela tem uma qualidade de vida melhor em Fuengirola, na Espanha. E claramente, a obra de Deus se multiplicou. Temos uma igreja na Itália, temos uma igreja na Espanha, estamos trabalhando muito mais daquilo que nós trabalhávamos quando começou a situação problemática da nossa saúde. Por isso, queridos, eu quero ler uma última vez aquilo que o apóstolo Paulo diz. Quero que saibais que as coisas que nos aconteceram contribuíram para o progresso do Evangelho. E tenha presente também, querido, que a revelação da palavra, a revelação da vontade de Deus na sua vida é um processo. Começa que Deus procura você. Não é você que procura Ele, não. Ele é o rei. Ele é o dono da igreja. Ele é o dono do mundo. Ele é o dono da história. Ele chama você e a sua atenção tem que estar aí. Progressivamente, aquilo que você diz, não, mas é impossível para mim. E Deus diz, esse cara, me gosto dele. Quando você sabe que é impossível, então você tem 2 coisas para fazer. Dizer, não, eu não posso. Fico aí. A outra alternativa é você dizer, não, Senhor, eu sei que para mim é impossível, mas contigo. Pronto. Vamos na frente. As dificuldades podem ser oportunidades para cada um de nós, querido. Não pense que isso aqui é somente para mim, para outro. Não. Eu não tenho nada de especial. Nada. O mesmo Deus que fala comigo também fala com você. Vamos orar por vocês. Eu quero orar por vocês, querido. O meu desejo é que a nossa experiência possa servir para vocês. Porque, sabe, no meio de toda essa situação, tinha uma coisa que eu não falei e que, sinceramente, no meio das lutas, das dificuldades, nós fomos, como eu disse, enviados no ano de 2005, quando minha esposa, fomos enviados como fazedores de tendas. A igreja nos dava a metade do sustento e nós trabalhamos secularmente, seja eu que minha esposa. Eu trabalhava como empregado num banco, minha esposa era professora na escola secundária e na Itália trabalhamos daquilo que se podia. Eu ajudei um eletricista, dormi no chão, arriba, em cima de cartões. A minha esposa, ela trabalhou limpando
pessoas idosas, coisas que nunca pensamos que deveríamos fazer. Mas sabe, repetiria 200 voltas a mesma coisa. Nunca uma só vez eu disse: Senhor, por que está acontecendo isso? E você acha que eu sou assim? Não. Eu, naturalmente, eu estaria o dia todo protestando com Deus. Mas, indo, dizendo: Senhor, você conhece o meu coração. Eu não tenho nem possibilidade de suportar essa prova. Eu não tenho capacidade de aprender nada dessa prova. Mas, se você a manda, eu quero receber a força de você para superá-la, para que você chegue à honra. Ele disse assim, no meio das provas, queridos, quando a minha esposa ficou muito doente. Lembro que o pastor Sóstenes disse: temos 3 possibilidades. Vocês voltam para o Brasil, vocês voltam para a Argentina, ou nós subimos a possibilidade de ter o sustento completo, porque eu, no meio de toda essa situação, fiquei sem trabalho na Itália. Minha esposa na cama, eu sem trabalho, imagina. A igreja nos ajudou por um ano, desde 2009, sustento completo desde 2010, o sustento começou a descer, e no momento que nós estávamos pensando em ir para a Itália, a igreja cortou o nosso sustento, por situações, muitas dificuldades econômicas da igreja. Nós temos desde 2017, nenhuma igreja que contribui com o nosso ministério. Mas chegamos até aqui, só por graça de Deus. Não temos dívidas, nem eu, nem minha família, nem a nossa igreja, na Itália e na Espanha. Como que nós chegamos até aqui? Na verdade, eu não sei. Não tenho ideia. Mas, no meio das provas, no meio das dificuldades, é que Deus faz florescer as oportunidades. Fica de pé, querido, vamos orar por isso. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela possibilidade, Senhor, de poder compartilhar com meus irmãos aquilo que a sua graça, Senhor, o Senhor considerou que nós podíamos passar por essas águas, por esses fogos, por esses vales de sombras. Senhor, eu nunca pensei que poderia passar por aí. Mas aos olhos do Senhor, essa era um desejo do seu coração. Eu peço por meus irmãos. Senhor, em nome de Jesus, cada um de meus irmãos agora está em uma situação diferente. Eu quero te pedir, em nome de Jesus, Senhor, que assim como você teve misericórdia de mim, assim, Senhor, como você secou as minhas lágrimas, assim, Senhor, como você mostrou aquilo que o Senhor queria para mim, e através do Espírito Santo colocou não só o querer, mas também o fazer a sua vontade. Senhor, tenha misericórdia do teu povo. Que em nome de Jesus, Senhor, cada um de nós possa encontrar aquela coisa pela qual o Senhor nos permitiu viver. Senhor, nos últimos anos, muitas pessoas morreram por causa da pandemia. Eu sei que muitos dos que estamos aqui poderíamos ter morrido, mas o Senhor ainda não acabou conosco. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, que aquele caminho, aquelas obras que o Senhor preparou de antemão, hoje mesmo, hoje à noite, o Senhor revele aos meus irmãos, a cada um deles, em nome de Jesus, aquilo que Jesus preparou
para cada um a sua boa, agradável e perfeita vontade seja feita em cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém, queridos. Amém. Pode sentar. Deus abençoe.